Massa chiffon de chocolate. Nesse vídeo você vai aprender uma das melhores e deliciosas massas que eu já te ensinei. Ela é fofinha, tem um sabor super intenso de chocolate. Você pode rechear ela com qualquer sabor de recheio, principalmente os sabores que eu ensino lá dentro do nosso clube do recheio, que são vários. E o mais importante, ela tem uma estrutura ótima e fica muito deliciosa para cupcakes, naked cakes, bolos gelados, bolo de aniversários, enfim, você vai se apaixonar. Então vamos lá com a receita passo a passo. Na batedeira vamos colocar 3 ovos inteiros juntos com 280 gramas de açúcar refinado, tá? Os ovos estão em temperatura ambiente para crescer mais, ficar mais espumadinho. Vou bater na velocidade bem alta da minha batedeira. Enquanto bate, aqui eu tenho 125 gramas de chocolate em pó 50% e 180 ml de leite. Meu leite está morno, tá? Desse jeitinho aqui, a cor do meu bolo, da minha massinha chiffon, vai ficar bem mais escurinha, tá? Então, enquanto bate os meus ovos com açúcar, eu vou dissolvendo meu chocolate em pó com o meu leite morno. Feito isso, espumou bem os meus ovos com açúcar, eu diminuo a velocidade da minha batedeira e acrescento 85 ml de óleo a fio, com a batedeira ainda ligada, tá? E depois disso, vou intercalando 300 gramas de farinha de trigo peneirada com a misturinha do meu leite morno com o meu chocolate em pó, tá? Então, repare que eu abaixei bem a velocidade da minha batedeira para o mínimo e vou intercalando até os dois ingredientes finalizarem, tá? Depois disso, eu já vou acrescentar 15 gramas de fermento em pó e aí eu já posso desligar a minha batedeira, tá? E olha só a cor dessa massa, o cheirinho dessa massa é incrível demais. Eu termino de misturar aqui com a ajuda de um fouet as laterais, porque fica um pouco da farinha, tá? E depois disso já posso levar para assar. Nessa hora que eu acrescentei o meu fermento, o meu forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus, tudo bem? Aqui eu vou colocar numa assadeira de 20 centímetros por 10 de altura, tá? E depois que você levou para assar, você vai retirar quando ficar assim, ó. Vai levar em média uns 40, 45, no máximo 50 minutos no forno, tudo bem? Agora olha só, vamos fazer um bolo assim como esse. Essa massa desse bolo é essa massa chiffon de chocolate. Olha só como que ela fica perfeita demais quando eu fatio ela. Tem uma estrutura ótima e o sabor é incrível, é um sabor muito intenso de chocolate. Agora vamos rechear ela com o nosso mousse sensação. Esse mousse sensação você vai encontrar lá dentro do nosso clube do recheio. Então, se você ainda não é um assinante do clube, clique no link da descrição desse vídeo para você aprender esse recheio e mais outros. No Clube do Recheio já tem vários recheios deliciosos como esse. E toda segunda-feira os assinantes recebem uma nova receita em vídeo em PDF. Então, se você ainda não faz parte, você está perdendo tempo, porque fazer parte do Clube do Recheio é perfeito demais. E o mais interessante, você paga apenas R$ 9,90 por mês para ter todas essas receitas. Assinando agora, você já terá acesso a todas as receitas já publicadas dentro do nosso Clube do Recheio. Então não perca tempo. Aqui eu tenho uma fita de acetato. Olha só, eu untei essa fita de acetato. Você pode passar o desmoldante ou a própria manteiguinha, tá? Apenas para o recheio não grudar muito na fita de acetato. Eu vou prensar esse meu bolo com a fita de acetato, mas você pode fazer isso direto na assadeira que você assou, como eu mostro em outros vídeos aqui do canal, tudo bem? Então, feito isso, ó, pressiono bem, é como se eu estivesse prensando em uma assadeira. E depois de descansar por no mínimo 8 horas na geladeira, eu gosto sempre de deixar de um dia para o outro descansando. Eu já vou retirar o meu acetato e ele vai ficar assim, ó, perfeito, recheio no lugar, recheio delicioso. Esse mousse sensação é delicioso demais, tem raspas de chocolate, tem morangos frescos e esse mousse com sabor de morango é delicioso, tá? Agora aqui eu venho com o meu ganache em ponto de gotinhas, olha só o ponto dele. Ele também é receita do nosso Clube do Recheio para os assinantes, tá?
Então, o link está lá na descrição desse vídeo. Olha só, eu jogo tudo por cima do bolo e aqui, olha, empurrando com a ponta da colher, eu vou fazendo essas gotinhas deliciosas escorrendo em toda a lateral do meu bolo. Com essa mesma receita desse ganache do nosso clube, você também pode atingir o ponto de bico de confeitar, colocando esse ganache no saco de confeitar com qualquer bico e fazer decorações lindas, até intercalar com mais um recheio de ganache nesse bolo. Como é um bolo sensação, vai combinar demais, porque quem não ama um chocolate com morango? Então, olha só, depois no meio dessas gotinhas eu venho com mais outra gotinha mais curtinha para dar aquele toque a mais, esse visual incrível. E como eu disse, essa mesma receita também você consegue fazer ganache em ponto de bico. E agora em cima, assim, com o meu bico perlé 1A, eu faço esse trabalho em ponto de bico com ganache, jogo granulados deliciosos de chocolate por cima, dando um toque a mais no meu bolo. E é claro, né, para finalizar, não podia deixar de colocar morangos frescos, porque no meu recheio sensação tem chocolate e tem morangos frescos. Então na decoração também tem que ter chocolate e muitos morangos frescos, né? Os morangos deixam os nossos bolos deliciosos e lindos. E olha só, aqui eu finalizo o meu bolo sensação com essa massa que você acabou de aprender o passo a passo. Como eu disse, ela serve para tantos outros tipos de bolo, como por exemplo também bolo de pote, bolos naked cake, bolos cobertos com chantilly, merengue, ganache, brigadeiro, enfim. Só não recomendo para bolos cobertos com pasta americana, tudo bem? Agora que eu vou cortar uma fatia bem generosa desse bolo sensação para mostrar para você a delícia que ele ficou por dentro. E é claro, né? Eu vou experimentar um pedaço bem delicioso dessa fatia. Eu espero que você faça, porque você vai se apaixonar com o sabor dessa massa e com o sabor desse recheio sensação. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!